Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre refletindo a natureza de Deus e o texto base está em Gênesis 1:26a, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, ou como diz na Bíblia a mensagem, de forma a que lhe reflitam a nossa natureza. A Bíblia é clara sobre o plano inicial de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de forma a refletir essa natureza, que é o quê? A natureza de um Deus zeloso, humilde, misericordioso, justo, fiel, verdadeiro, amoroso e tantas outras características, né? Mas é importante nós entendermos que apesar de sermos seres diferentes, eu e você, nós devemos refletir uma mesma natureza. O termo semelhança significa parecência entre seres que têm elementos conformes, independentemente daqueles que são comuns à espécie. E natureza significa que é a essência dos seres, estado ou condição própria do ser humano, conjunto de caracteres particulares que distingue um indivíduo do outro, ou seja, o nosso caráter, o nosso temperamento, entre outras características que fará com que eu e você sejamos diferentes. Sendo assim, nós conseguimos achar esse ponto em comum que é refletir a semelhança de Deus. Para entender isso, precisamos lembrar-nos que, através de Adão e Eva, o pecado ele se fez presente. Nós tivemos ali a queda do homem. No tempo de Adão até Moisés, todos que estavam ali desobedeceram à ordem explícita de Deus. E até que, como diz em Romanos 5,14, Jesus venha, que ele é reconhecido ali como um segundo Adão, ele vai reestabelecer essas características, não só elas, mas como a presença de Deus em nossas vidas, o livre acesso que nós temos para entrarmos na presença de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, para você ter acesso à presença de Deus, você precisava estar ali no tabernáculo, que era no lugar do Santo dos Santos. Ou seja, o líder, ele ia lá, tinha acesso a palavra de Deus e levava aquela palavra ao povo. Quando Jesus vem, o véu se rasga e hoje nós temos o livre acesso através da oração, seja em qualquer lugar do mundo que a pessoa esteja, ou, enfim, diante de qualquer circunstância, nós podemos orar a Deus e falarmos com Ele, termos comunhão. Quando Jesus vem, ele traz algumas transformações. Primeiro, Jesus ele é o exemplo concreto de uma pessoa que foi humana, mas que refletiu todas as características que vêm do Pai. Ele é o nosso maior exemplo de santidade e a imagem de Deus aqui na Terra. A tentação de Jesus ali no deserto mostra a firmeza que ele tem, a propriedade da palavra que ele tem. Outra questão também importante é que nós devemos buscar a santidade, assim como Jesus também buscou, mesmo diante da tentação. Jesus, ele também foi contra religiosidades e ele apontou para a verdadeira comunhão e ensino da palavra de Deus. Isso nós podemos ver em Mateus 23, que mostra claro como Deus ele mostra apontando os fariseus e os líderes religiosos que muitas vezes queriam viver de acordo com a lei, mas não buscavam a comunhão, a presença de Deus e as verdadeiras características que refletem a natureza de Deus. Jesus também, ele foi humano, ele sofreu, foi traído, ele chorou, mas ele nunca deixou de ser a semelhança do Pai. Na oração do Getsemane, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele amou, ele teve acesso ali a várias pessoas, ele fez milagres, né? E isso não excluiu ninguém. Paulo, ele vem ali para nos mostrar que a nossa busca
pela demonstração do Espírito e do poder de Deus nas nossas vidas, ela precisa ser presente. 1 Coríntios 2, 4 e 5 vai falar assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, ou seja, de forma que refletirmos a Deus. Devemos buscar honrar e agradar a Deus. Em Colossenses 1, 10 a 12 vai falar assim: então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, para que andeis como mais digno o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele nos capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Devemos também buscar a sabedoria de Deus. Em Tiago 3,17 vai falar assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, pois é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Veja se essas não são características inatas de Deus. Devemos também servir. Em 1 Pedro 4,10 vai falar que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E em Romanos 12, de 6 a 8, vai falar de alguns desses dons, como o ensino, o profetizar, o contribuir, o exercer liderança e tantos outros dons. Mas isso também nos mostra as nossas particularidades, a nossa singularidade diante de uma natureza única, que é a natureza de Deus. Por fim, devemos nos avaliar de acordo com a nossa fé. Romanos 12,3 vai dizer: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes, pensem com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, isso faz com que possamos refletir sobre a nossa natureza sendo colocada de lado, para estarmos seguindo o exemplo de Jesus, para que possamos, de acordo com a nossa fé que avança, termos cada vez mais características parecidas com as características inatas da natureza de Deus. Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado veio e acabou nos afastando do Pai. Jesus veio mostrando que é sim possível refletir essa natureza. E hoje fica a nós o Espírito Santo para que possamos buscar cada vez mais sermos parecidos com Cristo. Tem uma música dos Os Arrais que diz assim: tudo o que Cristo nos oferece, Ele é. Se Ele é, se está nele e se buscarmos, possamos ser cada vez mais parecidos com Ele. Fica aí o desafio para cada vez mais buscarmos a Deus e buscarmos ser semelhantes a Deus.